Este episódio é baseado em fatos reais. Arquivos Bizarros, por Letícia Pirotec e Matheus Nascimento. Pronto, posso começar? Pode. Olá, ouvintes! Olá, Matheus! Como você está? Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Eu estou bem, estou animado. Hoje eu vou falar sobre o primeiro caso de abdução que ganhou uma grande atenção na mídia nos Estados Unidos. Você já ouviu falar sobre a abdução do Barney e da Betty Hill, Matheus? Não. Bom, então vamos lá. Esse caso aconteceu em 1961. Era um assunto que mal se falava na época, muito menos saía no jornal. Os Hill eram um casal totalmente normal e moravam em New Hampshire, nos Estados Unidos. Eles eram super envolvidos com a comunidade e Barney fazia parte da Comissão dos Direitos Civis, pois ele era negro e Betty era branca, algo totalmente incomum para a época. O encontro com o OVNI aconteceu no período da noite, em setembro de 61. Eles estavam voltando de uma viagem quando Betty viu um ponto de luz se movendo abaixo da lua. Ela achava que estava vendo um cometa, mas estava se movendo para cima. A luz continuava crescendo e se movendo, quando Betty pediu para Barney parar o carro para que pudessem observar a luz melhor. E aí, Matheus, o que você está achando por enquanto? Por que esse pessoal é curioso? É sempre assim. É a pessoa curiosa que faz as coisas acontecerem. Exatamente. Ai, para o carro, vamos ver. Sim, não era pra se esconder. Vamos olhar, sei lá, de trás de uma parede, assim, num lugar escondido, sabe? Exato. Bom, com o binóculo, a Betty observou o OVNI e percebeu que ele tinha um formato estranho e piscava luzes coloridas. Barney, ao olhar, tinha certeza de que era um avião, mas mudou de ideia quando percebeu a forma que se movia. Ele supostamente disse: o objeto que era um avião não era um avião. Eles entraram no carro e voltaram a dirigir. Barney estava dirigindo bem lentamente para que eles pudessem observar se a luz voltava. Eles avistaram o objeto novamente e Betty disse que era maior que o perfil da colina de granito pelo qual estavam passando. Ou seja, tinha mais de 12 metros de diâmetro e estava girando no ar. O casal observou a nave se movendo rapidamente e voando pelo céu de um lado para o outro. Quando eles voltaram a dirigir, o objeto desceu e parou a mais ou menos 30 metros acima deles, e ocupava toda a visão do para-brisa. Barney disse que parecia uma panqueca gigante. Eles pararam o carro e Barney desceu com a sua pistola em mãos. Agora pensa, o que uma pistola vai fazer contra uma nave de 12 metros de diâmetro? Eu estava pensando exatamente nisso. Mas corajoso. E por que você desceria do carro? Sim, você está de carro, sabe? Só acelera, vai embora. Exato. Bom, ele usou o binóculo para olhar para a nave novamente e em uma das janelas viu 11 criaturas humanoides olhando para ele. Uma das criaturas se comunicou telepaticamente com ele e disse: fique onde você está e continue olhando. De um dos cantos da nave, uma nave menor saiu e voou até Barney. A nave estava a 91 metros do campo de visão dele. Ele largou o binóculo e voltou correndo para o carro. Ele começou a dirigir o mais rápido que podia, dizendo a Betty para que continuasse acompanhando o objeto. Betty abriu a janela e olhou para cima. Imediatamente eles começaram a ouvir sons altos e sentiram uma vibração no carro. A vibração deu uma sensação de dormência neles. Os Hill disseram que sentiram sua mente se alterar e ficaram lentos. Eles ouviram os sons novamente e voltaram para si, percebendo que tinham dirigido mais de 56 quilômetros, mas não tinham memória nenhuma disso. Barney virou o carro, onde eles viram um orbe como se estivesse pegando fogo. Quando chegaram em casa ao amanhecer, os Hill disseram que tinham impulsos e sensações que não conseguiam explicar. Seus relógios pararam de funcionar. Barney disse que a alça do binóculo estava rasgada, sendo que ele não lembrava disso ter acontecido. Seus melhores sapatos estavam arranhados.
Barney também teve o impulso de que devia analisar seus genitais no banheiro, mas não viu nada estranho. Eles tomaram longos banhos para se livrarem de qualquer contaminação e começaram a desenhar o que tinham visto. Eles tentaram reconstruir a cronologia de eventos, mas suas memórias estavam incompletas e fragmentadas. No meio da noite, Betty guardou suas roupas no armário e percebeu que o zíper de seu vestido estava quebrado e notou um pó rosa no vestido. Ao longo dos anos, diversos laboratórios analisaram o vestido, mas não encontraram nada. No capô do carro, havia círculos concêntricos, que não estavam lá no dia anterior. Eles utilizaram um compasso perto dos círculos e notaram que a agulha começava a se mexer rapidamente quando estava perto deles e parava quando eles afastavam. Gente, pera também que foi muita coisa. Tire suas dúvidas. Sim, o cara teve contato telepático com os alienígenas. Já fiquei tenso. E aí, logo em seguida, né, eles pegam e andam 50 e tantos quilômetros e depois não lembram de nada. Eu já fiquei pensando, a cabeça deles devia estar com os alienígenas, sabe? As memórias deles, tudo que eles estavam pensando, não estava ali na cabecinha deles, estava, sabe, sendo estudado, estava com os alienígenas. Você também acha? Então, eu sei da resposta para isso, mas você vai ter que esperar. E, gente, o que tinha nesse capô? Eu já fiquei super curioso. Quando você falou do compasso, eu pensei, eram círculos, assim, perfeitos, absurdamente precisos. Achei que era isso que teria acontecido. Mas não, era algo que estava meio magnético. Exato. Eu acho que, obviamente, os círculos foram os alienígenas que fizeram. Tipo círculo em plantação, mas foi no carro. Sim. E eu acho que esses círculos, eu acho que devem ter alguma substância, sabe? Sim, pra ele ficar assim, né, magnético também. É, alguma energia. Bom, vamos lá, você quer ouvir mais? Claro. No dia seguinte, a Betty ligou para a Força Aérea para contar sobre o OVNI. Com medo de acharem ela estranha, ela omitiu alguns detalhes. Eles não ajudaram Barney e Betty e apenas disseram que provavelmente o que tinham visto era o planeta Júpiter. Betty comprou um livro de OVNIs escrito por Donald Keyhoe, um membro do grupo de pesquisadores de OVNIs. Betty escreveu uma carta para Donald e disse que ela e Barney estavam considerando hipnose para se lembrar exatamente o que tinha acontecido. Donald encaminhou a carta para Walter Webb, um astrônomo e membro do Comitê Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos. Ele entrevistou os Hill por 6 horas, onde eles contaram absolutamente tudo o que lembravam do encontro com o OVNI. Barney suspeitava que estava com um bloqueio mental e que provavelmente não estava lembrando de certas coisas, pois o seu cérebro não queria se lembrar. Webb disse que eles estavam falando a verdade, e o incidente provavelmente aconteceu exatamente da forma que falaram, exceto por algumas pequenas incertezas que devem ser toleradas quando se tratam da memória humana. Essas incertezas eram tamanho do OVNI, distância, altura do objeto e etc. Mas é aí que a história começa a ficar ainda mais bizarra: os sonhos da Betty. 10 dias depois da suposta abdução, a Betty começou a ter sonhos muito vívidos. Eles continuaram por 5 noites seguidas. Ela disse que nunca na vida tinha tido sonhos tão vívidos ou se lembrava deles com tantos detalhes. Ela começou a escrever sobre seus sonhos em detalhes. Em um deles, Barney e ela encontravam uma estrada fechada e homens circulavam seu carro. Ela via 2 homens pequenos forçando-a a andar por uma floresta. Quando ela olhava para trás, via Barney, mas ele parecia estar em algum tipo de transe ou sonâmbulo. Os homens pequenos usavam uniformes azuis e pareciam quase totalmente humanos, mas sua pele era acinzentada. Eles levavam ela e Barney para dentro da nave. Lá dentro, assentaram em uma cadeira com uma luz forte em seu rosto, como em uma cadeira de dentista. Um dos homens cortou uma mecha do cabelo de Betty. Ele examinou seus olhos, garganta, boca, dentes e mãos e cortou pedaços de suas unhas.
Em suas pernas, raspou um pouco de sua pele em cima de um plástico que se assemelhava a celofane. Ele testou seu sistema nervoso enfiando uma agulha em sua nuca, o que fez Beth agonizar de dor, mas quando ele acenou na frente de seu rosto, a dor parou. Beth falava com o líder e mexia em livros com símbolos estranhos. O líder ofereceu um dos livros para Beth levar junto com ela. Ela perguntava de onde eles vinham e ele abriu um mapa estelar e apontou para uma constelação específica. Os homens começaram a acompanhar Beth e Barney para fora da nave, pois uma briga havia começado. O líder tirou o livro da mão de Beth e disse que infelizmente ela não poderia levá-lo com ela, e que os outros homens não queriam que ela se lembrasse de nada disso. Ela disse que não importa o que fizessem com a memória dela, um dia ela iria se lembrar de qualquer forma. Ela e Barney voltavam para o carro, onde olharam a nave ir embora e voltaram a dirigir. E aí, o que você tá achando? Gente, só piora. Gente, mas eu ainda tô intrigado, né, com tudo isso voltando pra ela, né, dessa forma tão vívida. E aí, Letícia, o que veio depois dos sonhos? Bom, vamos lá. Mais 40 minutos. Outra coisa interessante é o tempo perdido que Beth e Barney não notaram durante sua viagem. Eles demoraram 7 horas a mais para chegarem ao seu destino. Eles não tinham explicação para essa demora. Ambos falaram normalmente sobre o orbe pegando fogo e que poderia ser a Lua. Mas os investigadores disseram que não tinha como ser a Lua, pois ela já havia se posto. Eles concordaram então em começar sessões de hipnose, pois após diversas viagens à estrada, eles não conseguiam se recordar do local específico. Benjamin Simon, a pessoa que hipnotizou Beth e Barney, não acreditava na teoria que eles realmente haviam sido abduzidos, mas acreditava que Beth e Barney acreditavam nisso. Simon hipnotizou Beth e Barney diversas vezes, separadamente. No final das sessões, ele sempre introduzia a amnésia novamente. Quando ele hipnotizava Barney, ele demonstrava expressões extremamente emotivas como medo, surtos emocionais e incredibilidade. Quando ele hipnotizava Barney, ele demonstrava expressões extremamente emotivas, como medo, surtos emocionais e incredibilidade. Durante uma das sessões, Barney disse que a alça do binóculo se quebrou ao correr de volta para o carro. Ele também descrevia os homens se aproximando do carro. O líder dos alienígenas, a cor de sua pele, tudo era exatamente como Beth também descrevia. Ele disse que quando entraram na nave, ele e Beth haviam sido separados e o colocaram numa mesa sem roupas, onde o analisaram por inteiro e pegaram uma amostra de seu sêmen, o que explica seu impulso de querer olhar seus genitais no banheiro. Ambos diziam que os aliens se comunicavam com eles por telepatia, por isso conseguiam entender o que diziam. Beth também teve reações emotivas parecidas com a de Barney. Simon até parou uma das sessões mais cedo, pois lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ela até conseguiu desenhar uma parte da constelação que o alien mostrou para ela, chegou a desenhar rotas inteiras entre as estrelas e relembrou que o mapa era como um holograma, algo extremamente fascinante para a época. Após as sessões, Simon concluiu que Barney estava sendo levado pelas fantasias de Beth, mas ele discordou e disse que estava pronto para aceitar que havia sido abduzido. Apesar deles discordarem da abdução ter acontecido, os Hill e Simon concordaram que as sessões de hipnose ajudaram muito com a ansiedade e o medo dos dois. Não tá doido, Matheus? Demais. Como isso mexeu, assim, né, com a vida deles também. Exato, e pensa que isso foi nos anos 60, no começo dos anos 60. Sim, não dá pra pensar num contexto atual, né, com filmes, internet, que já dá pra você ter uma ideia e assistir, sei lá, né, desenhos, algo do tipo, sobre alienígenas desde pequeno. Exato, e tipo, o nível de detalhes, o fato dela falar que o mapa era um holograma. Sim, e conseguir lembrar, até a ponto de desenhar um pouco.
Exato, desenhar uma constelação, tipo, ela não tinha nada a ver com astronomia, sabe? Sim. Falar que eles se moviam por rotas estelares, tipo, gente, não é possível que isso não aconteceu. Eu acredito, assim, 100% nessa história. Mas você quer saber o que aconteceu depois? Claro. E aí? Então vamos lá. Após a poeira baixar, os Hill voltaram para sua vida normal. Eles falavam sobre abdução com familiares e amigos, mas nunca procuraram publicidade nenhuma. Diversos livros foram escritos sobre o caso, inclusive o livro A Viagem Interrompida, de John G. Fuller, que foi um sucesso absoluto. Vários astrônomos analisaram o mapa estelar desenhado por Betty, mas até hoje não temos nenhuma resposta suficientemente conclusiva. A maioria das pessoas, apesar de todas as provas, continuaram acreditando que Betty e Barney haviam sofrido de alucinação coletiva e que não tinham sido realmente abduzidos. Acusaram Barney de ter tirado sua inspiração da série Outer Limits, de um episódio que havia ido ao ar 2 semanas antes da primeira sessão de hipnose. Mas ambos negaram ter assistido à série ou ao menos conhecê-la. Barney morreu de uma hemorragia cerebral aos 46 anos e Betty morreu de câncer aos 85 anos. E ela nunca se casou novamente. E é isso. Gente. Pois é. É muita coisa, e aconteceu muita coisa nesse caso. Você tem ideia, assim, de por onde você quer começar comentando? É assim, primeiro, eu acho que a gente tem que considerar a época, como eu já falei, são os anos 60. E eu acho que um dos fatos mais importantes do caso é que eles não foram atrás de mídia, de atenção da mídia, dinheiro, publicidade. Sim, isso me chamou muita atenção. Exato, então por que eles iam mentir? Exato. Se fosse, né, ele já contando essa história desde o começo, eu acharia mais estranho. Mas não foi isso. E uma outra coisa, até aqui já puxando pro final, né, teve uma série de TV que foi antes da sessão, né, de hipnose. Mas essa série foi depois que isso aconteceu? Sim, a série foi depois da abdução. Porque eles só foram fazer a sessão de hipnose no ano seguinte. Então... E, tipo, ela já tinha os detalhes, entendeu? Exatamente, eles já tinham isso antes da série, sabe? Isso aí nem, pra mim, nem tem nada a ver. E outra coisa que eu ia falar, eles já eram um casal que era excluído pela sociedade, porque eles eram um casal interracial nos anos 60. Sim. Então, pra que eles iam querer atrair mais atenção pra eles inventando uma coisa dessas? Sim, querer, né, depois atrair só gente com raiva deles, ou talvez, né, chamando eles de mentirosos. Porque é isso também que eu já penso, né? Exatamente. Eu acho que esse é um dos casos de abdução mais limpos que eu já vi. Porque normalmente muita gente que fala que foi abduzida entra nesse assunto de eles abusaram sexualmente. Sim. Eu até já tava um pouco assustado quando o cara voltou a si, né? Que ele quis olhar os genitais dele. Eu falei, ih, gente, o que aconteceu, coitado? Exato, mas quando ele falou que, tipo, eles só tiraram uma amostra do sêmen dele, eu falei, tá, então ok. Tudo bem, tudo isso. Isso tudo bem. Porque toda vez que vira uma coisa muito humana, eu já paro de acreditar. Concordo. E eu acho que tem muito... O negócio do holograma é o que mais me pega. Sim, para aquela época, e isso combinado com o mapa estelar, como você falou, isso eu achei muito, muito à frente do seu tempo, sabe? Exato, tipo, quem ia ter essa ideia nessa época? Tipo, aí eu vou falar que a gente se comunicava telepaticamente com eles e ele me mostrou um mapa com rotas estelares de como eles viajavam. Sim. Pra mim é 100%, eu acredito 100% neles. Eu penso que é muito possível, especialmente, né, o que me chamou a atenção desde o começo, deles esquecerem, né, perderem aquela noção de tempo. E caramba, 7 horas pra andar 50 e poucos quilômetros, né, que foi o tempo ali que eles perderam. Eu também já fiquei pensando, ninguém passou ali perto, sabe?
Exatamente. E essa coisa, tipo, nem eles se tocaram que eles viajaram 7 horas a mais. Tipo, alguém teve que falar pra eles. Uhum, sim. E essa coisa de perder o tempo é sempre abdução. É sempre abdução. Eu lembrei do episódio da plataforma petrolífera, que você também comentou isso. É sempre abdução, e faz sentido. Mas faz. Ai, olha, eu não vou falar 100%, mas assim, 90% eu acho que é possível. Nossa, será que a minha amiga Camila já foi abduzida? A Cibele? Ela, ela mesma. Por Tenho- quê? Vou comentar disso depois com ela, ainda mais quando esse episódio for ao ar. Agora você tem que contar. Sim, isso já aconteceu com ela, dela ir, eu não sei se do trabalho ou de casa pra pós-graduação, sabe? Sei. Assim, ela não tem memória nenhuma sobre isso. Ela entrou no carro e quando ela percebeu, ela tava lá no estacionamento da faculdade. Abduzida. Abduzida em plena luz do dia. Exatamente. Gente. Pra mim, assim, ou a pessoa teve um acesso psicótico, porque isso acontece. É verdade. Tipo, teve um breakdown, sabe? E surtou. Sim. Uhum. E você realmente perde o tempo quando isso acontece. Ou ela foi abduzida. Tipo, é só uma das duas possibilidades que existem. Sim, são só essas. É isso. Exato. Pois é. Mas, tipo, 7 horas. 7 É horas. muito tempo, exatamente. E eu nunca tinha ouvido falar desse caso de abdução. Uhum. Então, quando eu encontrei, e aí eu comecei a pesquisar e ler, eu fui ficando cada vez... Agora eu quero comprar o livro. Sim. Eu já quero pesquisar mais, porque eu achei muito interessante. Pra mim, foi um dos casos mais verídicos que eu li. Uhum. Ah, eu fiquei pensando também nisso, né, que eles poderiam ter se baseado lá em uma obra, né, assim, de ficção. Não tinha, né, muito conteúdo, assim, novelas, filmes que tivessem esse tema. E depois desse caso, né, teve algum filme sobre ele, você sabe? Um filme, pelo que eu li, não teve filme. Só o livro, né? Inclusive, eu adorei o nome do livro. Exato, A Viagem Interrompida. E aí eu fui pesquisar. Star Trek foi lançado em 66. Nossa. Então nem tem como eles terem pego inspiração de Star Trek também, porque aconteceu em 61. Uhum. Porque na hora que eu comecei a ler, eu falei, Star Trek. Tipo, eles eram obcecados por Star Trek e inventaram que eles foram abduzidos. Uhum. Mas não! Gente, Star Trek, pra quem não sabe, é Jornada nas Estrelas, tá? A série. Sim. Sim, não tinha. Eles não tinham como ter alguma inspiração pra essa história. Talvez HP Lovecraft, vai. É de que ano? Não, é bem antigo, ó. Ele morreu em 37. Nossa. Mas mesmo assim, eu acho assim, muito detalhado. Sim. E os dois relembrarem as mesmas. E ele ter as próprias lembranças. Uhum. Separado dela. Sim. Não é aquela coisa que os dois têm a mesma memória, estavam um do lado do outro, né? Isso daí tudo bem, aquela coisa que, vai que os dois inventaram, mas ainda assim, de novo, é muito detalhe, foi muita coisa que aconteceu. Exato, e quando eles estavam juntos, eles lembram exatamente da mesma coisa. E quando eles estavam separados, eles... Mano, o cara entrevistou eles por 6 horas. Sim. Pra mim, aconteceu. Não, ainda mais que teve o lance de hipnose, né? Sim! Eu não acho que dá pra você inventar a história, colocar outros detalhes durante uma sessão de hipnose. Então, eu achei engraçado o cara falar que achava que era fantasia dela. Porque, tipo, mano, você não é especialista nisso? Sim, porém, né, ele achava que era uma fantasia dela, mas ele estava ciente do quanto ela acreditava naquilo. Exato, e tipo, e que nível a fantasia dela teria que afetar o marido dela pra ele ficar desse jeito, tipo, dele não conseguir lembrar o que aconteceu. Sim.
É uma loucura, mas esse foi um dos meus casos favoritos. É uma loucura, mas é um arquivo bizarro, não é mesmo? Exato, continuará não solucionado. Sim. Nossa, adorei a história, Letícia. Muito boa, né? Eu também Muito. gostei. E você, qual vai ser o próximo? Sem spoilers. Mas trarei caso criminal. Ai, finalmente. Eu amo quando você fala de crime. Sim. Eu amo quando você fala de crime, fantasmas e aliens. Obrigado por gostar da minha participação aqui. Eu também gosto da sua. As três coisas. Não, chega. Já ficou muito. Já ficou fofo demais isso aqui. Vamos encerrar por aqui. Já deu por hoje. Exatamente. Ouvintes, fala pra gente aí no YouTube ou no Instagram, no Arquivos Bizarros, o que você acha dessa história, se você acha que é verdade, se você tem outras histórias de alienígena que você quer ouvir aqui. E siga a gente e comenta com a gente. Isso aí. E se você tiver também alguma história, pode mandar pra gente no bizarrosarquivos@gmail.com. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até!